Hello, people! Eu sou a Mira Khalaf, influenciadora digital, e eu quero dar as boas-vindas a vocês nesse nosso mais novo projeto com a Rede Drogal, Momento Saúde. Esse é o espaço em que a gente vai trazer muito conteúdo legal e eu espero que vocês gostem, porque estamos fazendo tudo com muito carinho. Hoje no programa estamos com a Libs, patrocinadora oficial, que trouxe pra gente Cidinha, ginecologista, que assim, ela, além de ser ginecologista, ela compartilha nas suas redes sociais assuntos de nós, mulheres, de forma muito leve e gostosa. Cidinha, muito obrigada pela sua presença. Seja super bem-vinda à Piracity. Obrigada pelo convite. Obrigada aí, a Libs é minha parceira já tem muito tempo. E eu sempre gosto muito de participar de assuntos, né, que são relacionados à saúde da mulher. Sendo uma mulher e dividindo, acho que os perrengues do dia a dia, a gente consegue ajudar muita gente, né? Então, eu acho que esse lance da rede social é muito legal também, porque eu me coloco como médica, mas ao mesmo tempo me coloco como mulher também. Então, fica esse paralelo legal que as pessoas se identificam e isso é muito bacana. Inclusive, essa eu acho uma das partes mais legais das redes sociais. A gente se aproxima muito das pessoas, né? Então, a gente passa a ter uma intimidade maior com elas. É muito gostoso, porque essa troca acaba sendo muito mais rica. Eu vejo que você posta, é muito mais acessível. São conteúdos que se tornam mais fáceis de serem assimilados. Então, isso é muito gostoso. Porque, normalmente, assuntos ginecológicos são mais tabus. As pessoas têm mais medo de perguntar, têm mais medo. E as dúvidas são maiores. Você concorda comigo ou não? Eu concordo. Eu acho que tem muito tabu envolvido com qualquer assunto que permeia a saúde feminina. E eu acho que existem coisas que são muito difíceis de serem entendidas. Eu gosto de falar que eu gosto de transformar o limão na limonada, sabe? A gente ainda tem essa ideia de que muitas pessoas ainda têm, né? Infelizmente, de que o médico tá aqui e o paciente aqui. Só que eu nunca me enxerguei nesse lugar, então eu gosto de ter essa visão um pouco mais horizontal, sabe? E me colocar ali, frente a frente com elas, com os mesmos dilemas, os mesmos problemas, e tentar assim, trazer o meu conhecimento técnico com uma linguagem e com um approach ali para a pessoa realmente entender o que está acontecendo com o corpo dela, né? Para ela ter as ferramentas necessárias para decidir o que é mais importante, o que faz sentido para ela naquele momento da vida. Então é legal, assim, eu gosto muito do meu trabalho. É gostoso que você pode atrelar a sua experiência, né? Aquilo que você já sabe, tecnicamente falando, e assim, entendeu? Pessoalmente, eu sou um compêndio ginecológico. Ironias da vida. E é muito legal, assim, você também tendo a sua vivência pessoal e também poder ajudar outras mulheres desse outro lado, que isso muda, assim, o meu atendimento de uma maneira que eu nunca imaginei, assim, quando você começa a viver do outro lado como paciente, você muda como médico também, sabe? É bem maluco isso. Depois eu vou contar um pouco pra você de tudo que já aconteceu, mas é bacana, assim, é muito legal criar essa conexão, assim, com a galera da internet também. As pessoas se sentem suas amigas, assim, e de uma certa forma elas são, né? E assim, no meu consultório, sei lá, 95% das pacientes vêm do Instagram. Então elas já vêm, a minha relação médico-paciente com elas já começou há muito tempo. Isso é ótimo, né? Legal, isso é ótimo demais. Nossa, vai ser um bate-papo muito legal, viu, people? Vocês vão amar, porque a gente tem alguns tópicos que a gente quer abordar, inclusive para ajudar diversas idades das mulheres, Hoje nós vamos falar sobre os ciclos das mulheres. Então, vamos começar, Cidinha, com a primeira menstruação. É um momento muito delicado para as meninas. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais novas, elas estão menstruando, né? Eu lembro que quando eu menstruei, eu chorei no dia que eu menstruei. Eu não sei porquê. Tinha uma coisa na nossa cabeça de que aquilo era meio... Não sei, mas foi uma coisa estranha para mim, muito estranha. E às vezes as mães também não sabem como lidar com as filhas. Eu entendo isso. Eu acho que elas têm muita dificuldade e as filhas também não têm tanta liberdade em conversar com as mães sobre esse assunto. Eu acho que as coisas têm mudado, assim, graças a Deus, as pessoas estão mais abertas a ter diálogos, né? Mas eu acho que na nossa geração era mais difícil ainda. Eu acho que essa certa tristeza que a gente tem quando a gente menstrua é como se fosse uma despedida, né?
é um novo ciclo que de fato acontece, né? Então, quando você tem a sua primeira menstruação, o seu ciclo menstrual ali está acontecendo, você está ovulando, você está começando a ter ali a possibilidade de engravidar, então você já não é mais uma criança. Hormônios, né? à flor da pele. E assim, os hormônios ficam à flor da pele, é uma fase extremamente difícil, porque as alterações hormonais, elas impactam o corpo inteiro, né, da menina. E é difícil lidar com isso, a mudança do corpo, né? Eu acho que a mulher, ela tem essa relação com o físico, o corpo muito forte, né? E acontecer tudo aquilo ali de uma vez e com a cabeça também mudando é um caos, né? Então a gente precisa estar aberto a ter diálogos com essas adolescentes hoje. A vida do adolescente é muito mais difícil, eu acho, do que na nossa época, né? Porque com a rede social, a gente se comparava com a nossa colega de sala. Hoje em dia, você tem o mundo inteiro na tua mão, com Instagram, TikTok e tudo. Então, a pressão que elas têm, as informações que elas têm são muito maiores. Então, assim, hoje, para mim, atender adolescente, eu adoro atender esse público, é um desafio, assim, porque elas sabem muita coisa. Às vezes, até eu, que tô antenada ali dentro desse mundo das meninas mais jovens, fico impressionada, assim, de uma maneira positiva, do quanto elas sabem sobre menstruação. E, assim, é legal ver também que as mães estão mudando essa relação e levando elas para o ginecologista e sabendo que elas vão ter relação sexual e falando, né? Eu preciso que você oriente ela para que ela tenha uma contracepção, para caso aconteça dela transar com o namorado, não acontecer alguma coisa, né? E quantas pacientes que eu já não recebi também no consultório, adolescentes jovens que acabaram engravidando porque não tinham coragem de dizer para a mãe que tinham iniciado a vida sexual. Então, assim, tudo que é tabu e a gente deixa de falar é ruim, porque não é o fato de você oprimir aquela informação ou não querer falar sobre aquilo que as coisas vão deixar de acontecer, né? Então, é um momento difícil que precisa ter um acompanhamento. Eu acho que precisa ter um ginecologista bacana, assim, sabe? Eu gosto muito de atender os adolescentes e também acho que eles, de uma certa forma, se identificam comigo. E se sentem mais à vontade em se abrir com você, Exato. né? Eu acho que esse é o ponto mais... Pelo menos eu tinha essa dificuldade quando eu era nova. Eu tinha, sabe? Com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou me abrir? Porque é uma fase de muita mudança. É uma fase que a gente tá assim, a 1000 por hora, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, né? Então, na época que você, assim, floresce como mulher... Pra mim deu tudo errado. Eu comecei a ficar cheia de acne, pelos no corpo. Nada do que estava acontecendo com o meu corpo eu estava gostando. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? E minha mãe, na época, também não. Então, eu vivi um tempo, assim, cabuloso na minha pré-adolescência, adolescência. Né? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. E o fato de você levar uma adolescente para um médico que ela se identifica é legal porque ela se abre mais. Sabe? Exatamente ela sobre se isso. sente mais à vontade para dizer o que está acontecendo, né? E hoje em dia que você diz que essas adolescentes já vêm com uma bagagem de informação que elas adquirem nas redes sociais, TikTok, Instagram, elas chegam no consultório, que tipo de dúvidas que elas têm? Quais as perguntas que elas fazem para você? Assim, o que mexe com elas, né? Nesse sentido, né? O que elas querem saber que elas ainda não sabem? Elas sabem muita coisa. Elas sabem mais coisa do que muita mulher adulta. E, assim, elas querem saber sobre contracepção, elas querem saber sobre qual que é o melhor método contraceptivo para elas. Elas querem saber... Se pílula engorda. Quer saber também. se pílula engorda, quer saber como que... ela pode ter uma transmissão de infecção sexualmente transmissível. Detalhes, assim, sabe? Eu já recebi mensagens, né? No próprio consultório de pacientes, de uma menina, por exemplo, que nunca tinha tido uma relação sexual. E ela queria colocar um dispositivo intrauterino, né? E, teoricamente, uma menina que nunca teve relação, a gente... Então vai colocar um DIU de cara, né? Vai pensar num método contraceptivo via oral, ou enfim, alguma outra coisa. E aí é que ela não gostava de menstruar. Ela não gosta de menstruar. Eu não sou obrigada a continuar menstruando, então eu quero colocar um DIU. E ela era menor de idade, tudo. E aí eu falei, né, sobre toda a questão de ser muito invasivo. Você não pode
Ela falou desse jeito pra mim. Você não pode pautar a virgindade com ímen. E eu fiquei assim, ó, oi? Ela tinha 13 anos. E a mãe dela tava do lado. A mãe dela ficou de boca aberta de um lado e eu do outro. Cidinha. Só que a gente tem que estar preparado para esse tipo de contestação, né? E aí eu conversei com ela e a gente chegou ali no meio termo. Mas o médico de hoje, ele tem que estar preparado para essa nova geração, que eles estão vindo com tudo. Eles estão vindo com todas as informações. Isso é bom, né? Porque quanto mais informações eles têm, mais eles vão questionar e mais eles vão fazer com que as coisas evoluam, né? Mas é um público interessante, assim, é bem legal. Nossa, é aquilo que você falou, a gente aprende, né? Você deve aprender muito com o que eles trazem. E eu gosto, assim, de ouvir eles. O que você tá vendo? O que você gosta? O que você tá assistindo? Porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem também de se abrir e se transformando junto com eles, entender o que tá acontecendo agora, né? A gente não consegue parar no tempo quando a gente atende a galera jovem. É muito legal, eu amo. Nossa, deve ser mesmo. E eu acho que também o lidar com o corpo, né? Quando a gente compara a nossa época e as mulheres de hoje em dia, na nossa idade, elas têm uma dificuldade imensa em se aceitar, em se amar. Principalmente isso, elas não buscam o próprio prazer. E as adolescentes de hoje em dia são mais liberadas, né? Elas estão focadas nisso. Total. Elas são prioridade. Exato. Agora, eu sinto que essa nossa geração, eu compartilho muito isso nas redes sociais. Sobre a gente ser prioridade, sobre a gente se amar, sabe? Esse autoestima elevada, amor próprio. E eu vejo que as adolescentes já têm isso. Elas estão assim, elas têm autenticidade, elas sabem o que elas querem, o que elas não querem, o que elas gostam. Agora, a nossa geração tem muita dificuldade. O que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres? É mais de 30, como você fala? 35 mais que você 35 fala? Mais, Estamos onde 35 mais. Eu também. Eu acho que a gente veio a gente é de uma geração de transição, né? A geração das nossas mães, infelizmente, não tinha muito acesso à informação. A geração das nossas mães foi uma geração de mulheres que abriu mão de muita coisa para poder atender às demandas sociais do tipo casar, ter filhos. Abandonaram muitas coisas. É isso mesmo. E elas hoje pagam o preço por isso. E a gente veio também com essa premissa de mudar, né? Então, seja bem-sucedida, trabalhe muito, isso também veio com uma carga, né? Tem que dar conta de tudo, tem que dar ser conta mãe, de tudo, empresária, dona de casa, CEO da própria vida, estar sempre bem, mesmo. maravilhosa. Mostrar, né, aquela coisa de mulher super poderosa, exato. Né? Só que ao mesmo tempo, o patriarcado tá muito pesado ainda nas nossas costas. O lance de achar um homem, casar, ter filhos, é uma coisa que permeia ainda a nossa cabeça e a gente é cobrada por isso o tempo inteiro, pela sociedade, pela família, por nós mesmas e tal. Então, a gente fica nesse conflito, né? O que eu faço? Tem muita mulher também que ainda sente culpa de fazer sexo, foi criada num ambiente que sexo também não era uma coisa conversada. Era uma coisa que tinha que satisfazer o marido. Exato. Né? Ela estava sempre em segundo plano. Então, assim, satisfaça o seu marido, depois pense em você. Exato. E aí, assim... são mulheres que não se conhecem, porque elas não tiveram essa oportunidade, sabe? De se masturbarem, de conversar com as amigas sobre sexo, porque isso era uma coisa socialmente feia, errada. Então, é difícil quebrar esses tabus também. E aí eu acho que também é um outro ponto da internet que é bacana, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais as mulheres também se ligam que não tem nada de errado em falar, em se entender, em se conhecer e tentar também buscar seu próprio prazer, né? Mas, assim, é um caminho longo, viu? Não é fácil, não. Tem muita mulher aí extremamente poderosa que não consegue desenvolver esse lado. Por uma dificuldade mesmo de acessar isso, né? Aí tem que fazer terapia, tem que ter amigas que falem sobre isso abertamente, tem que estar aberto a tentar se transformar também, porque senão, às vezes, não consegue sair desse limbo aí de não conseguir acessar a sua própria sexualidade, né? É uma coisa, eu gosto de trazer isso, buscando isso nas mulheres, né? De se tocar mais, de se amar mais. Eu acho que é aquela coisa. Então, eu sempre falo, gente, a gente tem que... Eu vou falar alguns rituais que eu faço e que eu incentivo as minhas seguidoras a fazer isso, e elas passam a se gostar mais, a se dar mais valor. Elas não se valorizam. Então, eu falo assim, vamos fazer uma esfoliação no corpo, hidratar. Tem que usar renda. Calcinha bege na gaveta não pode, né, Cidinha? A gente tem que usar pra
a gente, não é? Porque começa... Ai, não, mas ninguém vai ver. Vai ver sim, você tá vendo, entendeu? Você sabe o que tem por baixo. Mas eu acho que é isso, você se arrumar pra você. Eu acho você que ficar bem pra aí, você. Né? Você se gostar, você querer, sabe? Faz aquilo que te faz bem. Usar o que você quiser. Quer usar um decote? Use, tá? Você quer usar um salto alto? Você gosta de usar? Faça do jeito que você quiser. Você tem que perder esse medo de querer impressionar os outros, né? Eu acho que o maior medo que as mulheres têm hoje em dia é o que os outros vão pensar. É o que você falou, é a sociedade. O que a sociedade estabelece? Que a gente tem que casar. Depois que casa. E aí, quando vai ter o filho? Então, é aquela coisa que fica sempre em cima da mulher. Ah, nossa, mas você não trabalha? Você tem filho? Gente, dona de casa, o que as mulheres fazem dentro de casa não é brincadeira. Mas esse tipo de trabalho não é valorizado. Não é valorizado. E isso eu acho que acaba colocando essas mulheres ainda mais pra baixo. Porque elas têm que cuidar da casa, têm que cuidar do marido. E não tem tempo pra se cuidar, pra fazer um cabelo, pra fazer uma unha. Então, eu gosto de defender muito esse lado. E eu sei que você também faz isso. Sobre rituais, sobre nos colocar como prioridade. Porque a gente tem que ser prioridade pra poder amar o outro. Eu acho que assim, é isso. A gente precisa se amar primeiro pra conseguir amar o outro direito, né? Aquele lance da máscara de oxigênio. Você coloca primeiro em você, depois nos outros. Por exemplo, quando a gente vai atender uma emergência, num acidente, a primeira coisa que a gente olha antes da gente atender outra pessoa, eu tô seguro pra chegar até lá? Tá tudo bem comigo pra eu poder ajudar aquela outra pessoa? Esse é o primeiro passo, sabe? Só que a gente, como mulher, a gente cresce com essa ideia de que a gente tem que se doar, a gente tem que ser boazinha, a gente tem que cuidar de todo mundo, quando na verdade às vezes ninguém cuida da gente. E o que a gente tem que entender é que a gente tem que cuidar da gente primeiro, para os outros respeitarem até a gente, sabe? Porque se a gente se doa demais, as pessoas também não valorizam. Sensacional. Sabe? Você precisa estar bem para você poder ter energia para cuidar do outro. E eu acho que quando entra nesse lance da maternidade, aí que o negócio fica mais confuso, entendeu? Porque aí você mergulha naquilo e aí é uma desculpa inconsciente também de você se esquecer. E aí, às vezes, você passa anos e anos e anos da sua vida, quando você desperta, seu filho já tá indo embora de casa, entendeu? Sobrou o quê? Nada. Se esqueceu de você por 10, 15 anos, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa sempre fortalecer, sabe? Pra gente. Que nem, por exemplo, eu tenho uma vida bem corrida, eu faço 1000 coisas, mas eu não deixo de fazer as minhas coisas, sabe? Então, assim, eu sou casada, tudo, a gente divide muito as responsabilidades, mas eu chego pra ele e falo, hoje eu vou pra academia, você se vira aí, eu vou voltar sei lá que horas, entendeu? Assim como ele também tem o espaço dele fazer as coisas dele. Porque senão, eu não vou estar feliz no casamento, eu não vou estar feliz no meu trabalho, eu não vou estar feliz se eu tiver um filho, eu não vou estar feliz pra cuidar dos meus cachorros, sabe? Então, eu acho que a gente precisa aprender que cuidar de você não é egoísmo. Mas, assim, proteger sua individualidade, proteger o que você gosta e se proteger é um ato de auto-amor. E se você se ama bem, você vai conseguir amar o outro bem também. É isso mesmo. Senão, você vai projetar naquele outro coisas que não são dele. E aí, depois a conta chega, você fica pedindo de volta, entendeu? Ai, Cidinha, você falou tudo. Porque isso é uma coisa que eu acredito demais. Eu falo que a gente precisa estar bem em todas as áreas da vida. A começar por nós mesmas. Então, eu falo que eu feliz, eu preciso estar 100% bem comigo mesma. Então, estou bem comigo mesma? Aí sim, eu vou poder amar minha família, eu vou poder me doar ao meu trabalho, cuidar da casa, todas essas áreas que nós, mulheres, de uma certa forma, a gente se cobra muito, né, por ter que fazer aquilo, não, aquilo sou eu que faço, sou eu que troco a fralda, sou eu que levo meu filho na escola, sou eu que cozinho. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em delegar toda essa parte. Eu nunca deleguei pro meu marido. Ele nunca trocou uma fralda, porque eu não queria. Então, eu não queria. Ele tem que aprender, né? Exatamente. É isso. Tem que dividir essas funções, tem que dividir, né? Exato, porque já pesa muito pra gente, né? Pesa. A gravidez é você que carrega, é você que tem o parto, é você que passa pelo puerpério, é você que amamenta e ainda tem que ficar trocando todas as fraldas, sabe? E eu acho que quanto mais a gente mostra que essas divisões, elas são necessárias até pra você conseguir ter um relacionamento justo e que dure. O que eu tô vendo muito, por exemplo, no consultório, é um público das 35 mais que elas estão cansadas. Elas se separam, elas falam, tô de saco cheio de ter dois filhos. Eu quero um marido que seja proativo, que faça as coisas, não um outro filho.
Aí elas chegam numa certa idade e falam assim, bom, eu que dou conta de tudo, eu vou ficar com esse macho pra quê? Pra ficar enchendo meu saco? Não, vai lá e termina com o cara. Eu tô achando esse movimento dessas mulheres que já casaram, já passaram pelo casamento e não estão felizes nesse lugar, porque esse cara, ele não é comprometido em ter uma divisão de trabalho e saudável para a mulher, deles estarem levando o pé na bunda, porque é isso que eles têm que levar mesmo, né? E ainda mais hoje em dia, que as mulheres estão se dedicando ao trabalho. Né? Exato, Elas lá estão atrás. mais independentes, né? Então, ela chega nesse ponto, é exatamente o que você falou, Cidinha. Chega num ponto que ela fala, Eu tô precisando dele pra quê? Né? Pra transar? Compra o vibrador. Não é? Às vezes é melhor com o vibrador do que com o próprio macho, entendeu? Então, assim, é difícil, entendeu? Então, mas essas mulheres que estão tendo essa coragem, você entende o que elas estão levantando? Elas estão tirando o macho de cima da montanha. Do patamar. Daquele lugar de estarem confortáveis. Eles vão ter que se mexer, sabe? Porque eles não estão prometendo nada, não estão entregando nada e estão achando que eles são o Tom Cruise no auge da carreira. Desculpa. Não aceitamos isso mais. Homens, esse podcast é pra vocês também, tá? Escutem, por favor. Eu poderia ficar falando Mulheres, o dia compartilhem inteiro. com os seus maridos. Já envia aqui, ó. Aqui, ó. Porque estamos em várias... Estamos no Spotify. Pode mandar, ele ouve só o áudio, entendeu? Tem vídeo, tem Instagram, Reels. Compartilha. Eu acho que nós mulheres... Cuidado, né, Cidinha? Eu acho que nós mulheres, nós somos responsáveis em desconstruir essa geração. Então, assim, eu sou casada, né? E eu desconstruo meu marido o tempo inteiro. Do tipo, eu quero viajar com os meus amigos. Você quer ir? Não quer, eu vou sozinha. Tchau. Ai, mas você foi viajar sem o seu marido? Tá tudo bem? As pessoas já acham que eu tô me separando. Gente, tá tudo bem, eu adoro ficar sozinha. Ele sai, por exemplo, semana passada a gente saiu com um amigo nosso que é lindo. E eu olhei pro meu amigo e falei, você é lindo, maravilhoso. Eu falei, ele é Fred, ele não é lindo. Ele, não, o cara é muito lindo mesmo. Sabe assim? Sim, esse tipo de coisa, a gente precisa fazer eles melhorarem, sabe? Saírem desse lugar. Porque tá muito confortável. E muito desconfortável pra gente. Né? E a gente tá aprendendo isso agora, né? Mas essa nova geração que a gente tava conversando, nem pensa em ter filhos. Não quer. Não quer, que é outra realidade. Inclusive, esse é um ponto que eu queria entrar com você, que você está vivendo nesse momento. Estou. Porque essas uma montanha-russa, as novas mulheres que querem focar no trabalho, querem focar numa vida mais livre, elas não querem ter filho agora. Elas não querem. Então, elas vão buscar, sim, ter filhos mais velhas, depois que já estiverem bem estabilizadas. Só que o nosso corpo não ajuda. Né? E aí, qual é a solução? E eu acho que a estabilização nunca vem. Nunca vem. O dia perfeito nunca vem. Eu concordo. O problema nunca vai ser resolvido, porque você vai resolver um e vai aparecer outro. Então, assim, não existe o cenário perfeito pra você acordar um dia e falar, nossa, acho que está na hora de eu ter filho. Quando a gente investe muito na carreira, sempre tem um degrau a mais que você pode subir. E o problema é que eu acho que as mulheres, elas estão vivendo um momento muito louco, que eu me incluo nisso também, que é medo da gravidez na adolescência, aí você pula direto pra preciso engravidar ontem. E às vezes, quando ela liga esse botão, já é mais difícil, né? Porque ela tentou resolver muita coisa, já tá lá beirando os 40, depois dos 35. E assim, a nossa vida mudou. Hoje, quando a gente pensa numa mulher de 40 anos, é diferente do que a gente lembrava da nossa mãe com 40. Então, é uma outra era, é uma outra mulher. E aí, a gente acha que vai ser fácil. E aí, às vezes, a gente passa por vários percalços. O que aconteceu comigo, em particular, foi... me conta dessa sua história. Conta pra gente. Cidinha tem uma história boa. Eu achava que eu não queria ter filho. Até os 30 e cacetada. Ai, não, eu sou muito independente, eu não paro, eu amo minha vida assim e tal. Aí, bateu os 34, eu falei, putz, e se eu tiver um filho, será que não vai ser legal ter essa experiência? Porque, assim, como eu atendo muita menina jovem, eu olho, eu falo, cara, que incrível, assim, é como se você renovasse, assim, sua vida, né? E eu acho que a vida é sobre você ter experiências. E se existe uma experiência poderosa para uma mulher, é a gravidez. Ela te transforma, né? Aí eu falei, quer saber? Vou tirar meu DIU. Eu tinha DIU na época e vou tentar engravidar. 3 meses depois eu engravidei, mas eu tive uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que se desenvolve
num lugar errado. Tive uma gravidez na tuba uterina, que rompeu, foi uma desgraça, eu quase morri, fiquei 5 dias na UTI, foi um caos. E aí depois eu continuei tentando engravidar, mas eu tenho síndrome dos ovários policísticos, estava com uma tuba só, e fiquei tentando programar, induzir ovulação, fiquei tentando isso por 1 ano, e nada. E assim, é um saco você ficar fazendo coito programado, porque é uma coisa muito mecânica, né? Tipo, estou ovulando, terça-feira à noite, eu tô um bagaço, mas é hoje, vai. Sabe assim? E no mês seguinte a mesma coisa. E a gestação nunca vinha. E o que acaba desgastando demais o casal. Desgasta o relacionamento do casal. Desgasta você, sabe? Você começa a ficar bodeada. Aí chegou um mês que eu falei, chega. E aí eu fiz uma pesquisa para rastrear endometriose, que é uma outra doença que, assim, tá super prevalente entre as mulheres. E eu não tinha grandes sintomas. Eu falei, bom, mas já que eu tô fazendo todos os exames de fertilidade, já vou fazer a pesquisa da endometriose. Descobri que eu tô com endometriose. Eu falei, bom, pelo menos eu achei um causador aí para estudo, né? Sim. E aí eu fui para fertilização in vitro. Aí no mês passado eu fiz todo o procedimento de FIV, né? E tô aí com os meus embriõezinhos congelados. Só que assim, às vezes as mulheres pensam em congelamento de óvulos, achando, não, eu vou congelar meus óvulos e, ok, é garantia de filho em casa. E eu sempre falo isso para elas no consultório, não é porque você vai congelar óvulos que vai dar tudo certo. Então, se de repente você chega num momento da sua vida, você tá com 30 e poucos anos, 33, já tá casada ou quer fazer uma produção independente, tenta um pouco antes, porque é um processo tão desgastante que tem que fazer quem realmente precisa, entendeu? Sim, e eu acho que talvez também o nosso corpo não vai estar com a mesma disposição para receber uma gravidez, né? Tem isso também. É que hoje a mídia tá falando muito que teve a gravidez da Cláudia Raia com 56 que ela teve. Mas enfim. Então, a gravidez dela foi uma coisa assim. É que as pessoas ficam com isso na cabeça, mas não rola isso, concorda? Não, assim, você, como primeiro que ninguém fala sobre aborto, né? Porque assim, ninguém fala sobre o que incomoda. O aborto é extremamente comum nas mulheres na idade reprodutiva, mas ninguém conta. Ninguém conta nem que tá grávida até fazer o morfológico do primeiro trimestre. Porque ninguém não quer contar que não deu certo. Então a gente só sabe das histórias que dão certo. Só que eu tô do outro lado, né? Então, tem muita coisa que dá errado. Então, aquela mulher que engravidou com 42 anos, você sabe a história dela? Você sabe quantas perdas ela teve? Você sabe quantos tratamentos que ela fez? Ela não conta, entendeu? Então, assim, não dá pra se pautar nisso, sabe? Então, assim, depois dos 35 anos, os 35 a gente chama um marco da vida reprodutiva de uma mulher. Depois dos 35, a água já bateu na bunda. E aí, os folículos começam a ter uma queda progressiva de quantidade e de qualidade. E a qualidade é o que mais importa para o sucesso de uma FIV ou para fertilidade de uma mulher, entendeu? Então, quando chega lá perto dos 35, tem que acender uma luz. Ou decide que não vai ter, fique em paz com a sua decisão. Ou pensa nas alternativas. Tô solteira, tal. Pense em congelar óvulos. Claro que a gente está falando de uma parcela extremamente privilegiada da população. Isso não é algo que qualquer pessoa pode fazer, infelizmente. Deveria ser possível para todo mundo, mas não é, porque é caro. E aí, assim, você se organizar para você fazer isso, eu vou te falar do meu caso, tá? Eu consegui 16 óvulos congelados, que é um número bom para minha idade. Desses 16, 13 viraram embriões. Desses 13 embriões, a taxa de blastulação, que é o 5º dia, normalmente gira em torno de 40%. Eu consegui 8 embriões. Desses 8 embriões, eu biopsiei 3. Um deles tinha uma anomalia que era, assim, incompatível com a vida. Ele tinha uma qualidade tem todo boa. Esse processo. Então, por exemplo, você contrata um funil. Não necessariamente um deles vai ser ok. E aí, agora eu vou para outra parte, que é tentar transferir o embrião para o útero. Será que ele vai vingar? Só dá para saber no dia. Entende que você não tem controle de nada disso tudo. Você tem que ficar olhando tudo de fora, assim, você vê a vida acontecer, sem nenhum controle, assim. Então, é uma lição de humildade também. E que se você não tá com a cabeça boa preparada, lidar com isso, mental é tudo, né? Então, assim, às vezes, você tá com 33. Será que não é melhor você tentar? Vai que você engravida 6 meses depois ou menos. Sabe assim? E sabe que essa parte que você comentou, da parte
o que acontece de ruim em todos esses processos é que ninguém comenta, né? É muito legal você ter as redes sociais para trazer esse lado que ninguém fala sobre. Então, a mulher, quando já tem 40 e poucos anos e tá tentando engravidar, vai ter vários abortos, né? É aquilo que você falou. O que acontece realmente? Aborta, sim. É normal, sim. Vai acontecer, sim. Só que a gente não tem essa informação do que é real. Não. Eu lembro que, por exemplo, na minha gravidez, depois que eu tive o Michel, o peito empedrou, o leite, assim, tava quase explodindo. E é uma coisa que ninguém fala sobre isso, nem fala o que vai acontecer depois. Ninguém fala que você vai que você vai chorar sem motivo, né? Então, as mulheres têm muitos tabus, tem muitas coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Romantiza tudo, né? Romantiza tudo, é tudo maravilhoso. E não ajuda ninguém, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter E eu acho que é coisa de mulher, elas acabam escondendo isso, né? Elas não querem compartilhar, não querem falar. É aquilo que você falou. Ah, não vou contar pra ninguém gravidez até 3 meses. Espera dar certo. É ruim isso, porque tá todo mundo sofrendo em silêncio, sabe? E a mulher que sofre, ela acha que ela tá sozinha. Quando, na verdade, ela tá com mais uma série de outras mulheres que estão sofrendo a mesma coisa, sabe? Por isso que, assim, antes de eu começar a tentar engravidar, eu prometi pra mim que tudo que desse errado eu também ia contar. E eu recebo até críticas disso, do tipo assim, você não deveria expor sua vida tanto, você não deveria falar que não deu certo. Quando der tudo certo, aí você conta. Gente, mas por que eu vou fazer isso? Sabe? Eu não vejo sentido. Ai, porque a energia... Gente, o que tiver que acontecer comigo vai acontecer, sabe? Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. E é bizarro, porque assim, as pessoas criticam você porque você tá conversando sobre uma coisa sua e tentando alertar outras mulheres sobre, por exemplo, endometriose, sabe? Então, assim, o fato de eu ter descoberto endometriose e ter pouquíssimos sintomas, um monte de mulher começou, será que eu tenho também? Será que eu tenho? Muitas descobrem, e às vezes essa é a causa da infertilidade dela. E ela vai se curar através de uma coisa que ela ouviu, entendeu? E a alimentação influencia com relação à endometriose? Eu quero emendar esse assunto porque... eu acho que assim, a alimentação, o exercício físico, influencia em tudo, né? Inclusive em endometriose. Ter um estilo de vida saudável, praticar exercício físico, não ser uma pessoa sedentária, ter uma alimentação regrada pode ajudar, sim, a endometriose. A gente fala que a endometriose é uma doença de mulher moderna, né? Estressada, que não teve filho cedo, que às vezes também não come, não faz exercício. Porque assim, a gente não sabe exatamente a origem da endometriose. Tem várias hipóteses, mas sempre que a gente tem muita hipótese para uma doença, porque a gente não sabe por que ela acontece. E é uma doença que causa inflamação. Então, assim, evitar industrializado, sabe? Ter uma alimentação com frutas, com verduras. Moderna, né? Ou lá atrás tinha e não sabiam que era isso. É uma doença moderna. Porque a nossa alimentação lá no passado, das nossas mães, melhor, né? Era totalmente diferente. Era bem melhor. Era tudo natural, consumia muita química, né, que a gente ingere. Então, isso tem um papel. E eu acho que assim, hoje a gente diagnostica mais, e como a gravidez é um fator de proteção de endometriose, hoje a gente também tem mais endometriose porque as mulheres não estão engravidando tanto quanto elas engravidavam lá no passado, né? Então, é difícil, é uma epidemia aí de endometriose. Gente, como que a pessoa vai saber que ela está com endometriose? Alguns sintomas, existe isso? Existe. Eu acho que assim, a menstruação, ela não tem que ser um sofrimento. E se você enxerga a sua menstruação como sinônimo de sofrimento, vale a pena uma investigação. Dores no período menstrual, dor na relação sexual, desconforto na relação sexual, às vezes dores para evacuar, dores para urinar, infertilidade, estou tentando engravidar, a mulher aí está 1 ano tentando engravidar, não consegue, vale a pena fazer uma investigação de endometriose. E a endometriose é uma doença bem enigmática, porque os sintomas dela muitas vezes são um pouco... por exemplo, você tem focos de endometriose muito pequenos e uma paciente com uma sintomatologia muito extensa. Outras têm uma endometriose enorme e não sentem tanta coisa. Então, assim, cada caso também é um caso, né? Mas sempre ficar de olho, atento a essas questões relacionadas à dor. Se a menstruação para você é um momento que você fica, assim, derrubada, totalmente sem energia, isso também pode estar relacionado à endometriose. Assim, marca uma consulta com a Cidinha. É isso.
mas assim, tem que investigar e Mas não tem é que uma investigar, doença né? fácil de ser rastreada, né? De ser diagnosticada. Não são todos os médicos que fazem a solicitação dos exames adequados. E até quando você faz a solicitação do exame adequado, tem que ter um bom médico para diagnosticar, um radiologista bom para ver também. Porque senão passa batida, porque não é fácil. Eu imagino. Vamos falar sobre métodos contraceptivos. É um assunto que a gente quer abordar. E eu quero abordar também com relação a qual método é mais indicado. E alguns médicos também passam algumas pílulas ou para controlar ovários policísticos ou para controlar a pele. Eu, quando era adolescente, eu comecei a tomar pílula para cuidar da pele. Não foi nem para contraceptivo, foi para pele. Né? Então, e salva a vida, né? da adolescente, né? Salva a vida. Eu acho que assim, sempre que eu vou conversar sobre métodos contraceptivos com as minhas pacientes, eu falo assim, bom, eu tenho isso aqui na mesa, sabe? Eu vou falando um a um e vou explicando prós e contras de métodos contraceptivos. Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. E eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Tem gente que usa método comportamental, do tipo tabelinha. Goza fora. Tem gente que faz. Tem gente que fala que funciona, mas qual é o meu papel? Explicar. Risco é grande? O que a gente tem de evidência científica para isso. Se você usa métodos comportamentais, o risco de você engravidar depois de um ano é de 24%, mais ou menos. Se você usa a camisinha... É sério? 24%. Ou seja, de 100 casais que usam métodos comportamentais, quando a gente vai estudar eles depois de um ano, uma média de 24 dos 100 engravidam. Que louco, eu não então, sabia assim, disso. a gente tem um índice que chama índice de Pearl, né? Que é um índice de falha, né? De método contraceptivo. Ele tem que ser menor do que 1 para ser bom. Então, esse é altíssimo. Camisinha. Se você usa a camisinha de qualquer jeito e um monte de gente usa de qualquer jeito, começa sem, põe e tal. Estourou a camisinha entrou lá dentro, enfim. O percentual de falha aí gira em torno de 16%, 14%. Se você usa de maneira irregular, 2%. Ainda não é bom, ainda não é menor do que 1. E aí a gente entra no mundo dos hormônios, né? Então tem pílula oral combinada com vários tipos de progesterona e estrogênio, tem anel, tem adesivo, tem um monte de... um arsenal assim, de opções. E aí eu vou explicando mais ou menos como cada um funciona. Tem alguns que são melhores para a pele, tem outros que já não ajudam. Tem uns que não fazem menstruar, outros que, por exemplo, se a paciente tem uma contraindicação a usar um método oral combinado, por exemplo, pacientes que têm um risco de trombose, a gente evita usar o estrogênio, né? Muitas vezes, por exemplo, enxaqueca com aura é contraindicação absoluta ao uso de estrogênio, então tem as pílulas só de progesterona, que a gente usa o mês todo sem interrupção. Então, assim, tem muitas opções e para tratar, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, que pode causar acne, aumento de pelos no corpo, principalmente na adolescente, que está assim, nessa transição hormonal, que tá tudo uma bagunça. Às vezes você dá uma pílula para ela, a pele dela melhora. Tudo se estabiliza. E ela fica mais em paz, sabe? Do tipo, a autoestima dela se estabiliza de novo, porque é muito difícil você ficar com a cara toda cheia de acne, inflamada, num momento que você tá precisando ser aceita, sabe? Minimamente. Então, tem tudo isso, né? Hoje a gente tem os dispositivos intrauterinos, são os hormonais e os não hormonais também, cada um com o seu ponto positivo, cada um com o seu ponto negativo. Tem o Implanon também, que é do braço, né? Um chipzinho que você coloca no braço e que dura 3 anos também, que inibe a ovulação. E tem as cirurgias, né? Laqueadura, vasectomia. E eu falo que o único método contraceptivo que tem 100% de... não tem falha é a abstinência sexual. Aí, se você não transa, realmente não vai engravidar. O resto, sempre tem uma possibilidade de você engravidar, que é mínima, mas que existe, né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que método contraceptivo o que faz sentido para você neste momento da sua vida? A mulher, ela pode transitar entre métodos. Por exemplo, sei lá, ela usa uma pílula a vida inteira. Aí chega um momento que ela pega e fala assim, eu vou usar camisinha. Por quê? Porque se eu engravidar também tá tudo bem. Mas com 16 anos, ela não pode correr esse risco, né? Então, eu acho que
cada vez que você reencontra aquela sua paciente, aí é legal você ter um histórico dela, ter uma relação com ela, porque ela vai trazer pra você, eu tô pensando Tudo em depende mudar. da fase da vida da mulher. Tudo depende dessa fase. Então, eu acho que a gente tem que individualizar, então ficar tomando método contraceptivo porque funcionou na tua amiga. Não adianta, porque você vai usar a mesma coisa em 10 pessoas diferentes, elas vão ter 10 quadros diferentes ali de resposta. E ir reavaliando, né? Eu gosto muito de falar esse lance de recalcular a rota. Eu falo para elas, vamos tentar. Não deu certo? Recalcula a rota, que nem no Waze, assim. Tenta outra coisa. E aí, depois tenta outra coisa. E, por exemplo, ela tá adaptada a algum método. Toma pílula. Uhum. Ela pode continuar tomando isso por muito tempo? É interessante oscilar? Então é nada um mito ver. isso, né? De, não, eu tomei pílula por muito tempo, eu tenho que dar pausa. Não precisa dar pausa, tá? E também ficar mudando de pílula o tempo inteiro não é legal, porque, assim, existe... o risco de trombose, ele acaba aumentando a cada troca. Então, se você se adaptou com um método, Continue não com fica ela. trocando todo mês, entendeu? Então, eu não sabia disso. não vale a pena. Então, se adaptou, o time tá ganhando? Beleza, continua. Não tá legal? Aí a gente recalcula. Mas ficar fazendo essas trocas toda hora, eu não acho que não faz sentido também, sabe? Acho que vale a pena você, assim, dar informação para que essas pacientes tenham ferramentas para fazer as melhores escolhas para a vida delas, né? Porque a vida é delas, né? Então você não pode pegar e jogar e falar assim, não, isso é bom para você vai esse. Hoje isso não funciona mais. O médico que faz isso, ele vai perder paciente, porque ela não quer ouvir, isso é bom para você e toma. Ela quer saber por quê, como que funciona. Ela já vem com informação. É aquilo que você falou. Às vezes ela vem com um artigo. E você fica assim, ixi, será que eu li esse? Sabe assim? Então, assim, elas estão muito informadas e a gente tem que estar preparado para isso. Olha. É um desafio, assim, você se sente desafiado o tempo inteiro. E é bom, porque você fica se atualizando o tempo inteiro também, né? E hoje em dia você atende mais adolescentes, mais mulheres mais de 35? Eu atendo muito adolescente e é muito engraçado, assim, porque... Quem leva as adolescentes são as mães. É isso que eu ia perguntar, porque as mães te seguem no Instagram, talvez, e aí... às vezes as mães não são... Às vezes as mães não são minhas pacientes. Aí elas passam a filha primeiro. Aí depois algumas até passam comigo. Mas é legal porque elas me veem e falam, putz, eu acho que a Cidinha vai se dar bem com a minha filha. E aí ela leva a filha. E eu atendo muito, muito adolescente, menina bem jovem, e eu atendo muito um público que tem a minha faixa etária, assim, eu tenho 37 anos, mas as pacientes, em média, assim, minhas têm uma faixa etária entre 25 e 40 anos. A maioria, claro. Mas sempre tem, assim, de outras faixas também. Ai, que delícia, Cidinha. E é bom, porque assim, como elas vêm por identificação, a gente conversa sobre 1000 coisas, assim. Então, o papo flui, sabe? Eu falo que nem... E a gente acaba ficando muito próxima, assim. É bem legal. Isso, eu acho que esse é o seu grande diferencial. Você é uma médica, ginecologista, mas você se aproxima muito das suas pacientes através desse contato das redes sociais. E eu acho que hoje em dia é isso que a gente mais precisa, né? Ter essa leveza na forma de lidar com esses assuntos femininos que são tabus, que tem muita coisa ainda a ser melhorada. Você mesmo traz isso pra gente diariamente. Então, eu só quero te agradecer demais por esse nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada. Espero que você volte. Vou voltar, é só me chamar. Vocês gostaram? Então comenta aqui se vocês gostaram, tá? Queremos Cidinha again. É isso, adoro fazer podcast. Acho que é uma oportunidade da gente conseguir aprofundar um pouco mais as conversas, sabe? É uma troca muito gostosa, né? A gente flui. Aprende. É mais fluido, né? Eu gosto bastante. Bate-papo de mulheres, né? Quem sabe esse dia não volta. Só me chamar que eu volto. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Um agradecimento especial à Libs, que tornou tudo isso possível. E à nossa Drogal, por mais esse nosso podcast Momento Saúde. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.